Muito prazer. Meu nome é Otário. Eu sou otária. Você é otário. Nós somos otários. Nós fomos enganados e não foi só isso. Nós também fomos taxados de negacionistas. Aqueles que negavam a ciência, aqueles que negavam as vacinas. Nós desconfiamos, sim, pelo jeito que a coisa andava. Nós desconfiamos quando uma pandemia virou assunto político. Nós desconfiamos, sim, quando alguém começou a nos obrigar a fazer certas coisas. Eu também entrei nessa de que vacinas salvam. Em outro momento, eu também fui obrigada. A primeira coisa que me pediram depois do orçamento para um evento, para o primeiro evento que me apareceu depois de 1 ano e 8 meses sem trabalho nenhum, a primeira coisa que me pediram foi a carteira de vacinação. O comprovante da vacina contra a Covid. The Man of Death, ou simplesmente o Anjo da Morte, como é chamado também. O Anthony Fauci, que um dia resolveu por conta própria decidir o futuro da humanidade. Proibiu o acesso à informação sobre um medicamento que poderia sim salvar vidas de forma preventiva e que custava menos que uma pizza. Mas não. Eles precisavam vender vacinas. Muitas vacinas. Bilhões em vacinas. Precisavam convencer as pessoas de que essa era a única solução. E nos enganaram. Enganaram todo mundo. A mídia comprou a ideia, políticos compraram a ideia, muita gente comprou a ideia. E eu vou te contar um relato muito interessante que aconteceu na época. Num belo dia, o Martim começou a ter alguns sintomas de gripe, mas, segundo ele, uma gripe diferente. Ele não sentia o gosto das coisas. Ele tinha perdido o paladar. Mas a recomendação era: não vá ao médico. Não. Fique em casa. E você vai ser atendido por telefone. Porque o hospital, nesse momento, estava reservado só para quem estivesse morrendo. Só para quem estivesse em estado crítico. E a recomendação era: fique em casa até você ficar em estado crítico. E só depois que você estiver em estado crítico, você poderia procurar um hospital. E assim fizemos. Então alguém da saúde, aqui da prefeitura de Curitiba, ligou para o Martim. Fez um questionário, um interrogatório, e alertado sobre os sintomas, pediram que fizesse um exame de Covid. Chegou o dia, o Martim foi lá, fez o exame. E a gente precisava esperar o resultado, em casa. E o resultado do Martim saiu, e deu positivo para o Covid. Então a orientação foi de que ele permanecesse em casa, que ele não podia sair em hipótese alguma. Então ficamos nós três, eu, Martim e Valentina, presos em casa, tudo como foi orientado. Quem ousaria discutir, né? A gente não tinha essa escolha. Não procure o médico. Nós vamos ligar para você todo dia e acompanhar você por telefone. E aí a gente vai te dando a orientação. Ligaram na segunda-feira para ver como que o Martim estava. Ligaram na terça, ligaram na quarta. Mas na quinta-feira, quando ligaram, já falaram que na sexta não ligariam. Na sexta não ligariam porque era finados. Feriado. Funcionário público não trabalha no feriado. No sábado também eles não retornariam, porque era final de semana. No domingo também, porque também é final de semana. Na segunda-feira eles também não ligariam, porque na segunda era dia do funcionário público e esse feriado seria estendido e emendado. Portanto, nós ficamos todos esses dias no limbo. Tome uma dipirona e fique em casa. Só que o Martim foi piorando. Ele estava bem fraco e tinha dificuldade para respirar. Mas a orientação era que ele ficasse em casa, que ele só procurasse um médico caso a situação dele piorasse, que ele só procurasse uma ajuda depois que ele já tivesse com os pulmões comprometidos. Porque aí fica bem difícil de fazer alguma coisa, né? Você concorda? Porque aí a solução era entubar e morrer. Foi isso que aconteceu com um monte de gente, com amigos nossos, inclusive. Foi isso que aconteceu com milhões de pessoas pelo mundo. Mas nós não esperamos. Ligamos para um médico, um amigo nosso, perguntamos o que daria para ser feito antes do Martim piorar, para a gente realmente, só daí procurar um médico. Nosso amigo médico nos indicou um tratamento. Ivermectina. Nossa, estávamos nós contra a lei? Sim. Porque a ivermectina mata? Não. A ivermectina era um produto amplamente usado e nunca matou ninguém. Muito pelo contrário.
Ela sempre foi usada livremente aqui no Brasil, em outros países, para fazer tratamento de diversas doenças. Não era comprovada. Não era comprovada assim como vacina. Só que os riscos seriam muito menores do que uma vacina, que é quando injetam o vírus da doença na pessoa. Mas a ivermectina tinha um problemão. O Bolsonaro estava a favor do uso. E isso explicava tudo. E não foi só o anjo da morte, o Anthony Fauci, que enganou as pessoas. A gente foi enganado por muitas pessoas. A gente foi enganado aqui. O ministro da Saúde aqui, no Brasil, também decidiu que as pessoas não deveriam procurar um médico, uma ajuda, antes de estarem realmente morrendo. Quando não tinham mais chance. Lá nos Estados Unidos, eles estão julgando agora The Man of Death. E todas as certezas que ele tinha na época da pandemia, todas as justificativas ou desculpas que ele tinha para justificar aquilo que ele estava fazendo, aquilo que ele estava ordenando que fizessem, agora ele trocou pelo silêncio. Sim, ele invocou 111 vezes a Constituição dos Estados Unidos, porque ele se vê no direito de não falar nada. Ele ajudou a matar milhões de pessoas pelo mundo e tudo o que ele faz agora é dizer que vai ficar em silêncio. Mas a gente já sabia que a gente estava sendo enganado na época, né? A Globo, todos os dias com aquele painel enorme. Olha, hoje, no dia de hoje, morreram tantas mil pessoas. E até agora o número de mortes é tanto. Ninguém mais no Brasil morreu de diabetes, ninguém mais morreu de câncer, ninguém mais infartou, ninguém mais morreu atropelado, de acidente, ninguém mais morreu de nada. Porque só estava autorizado o brasileiro morrer de Covid. Porque era assim que a Globo queria, porque era assim que a mídia queria, porque era assim que a esquerda queria, porque era assim que os ministros queriam, porque era assim que muitos políticos queriam, porque era assim que muitos intelectuais, artistas queriam. Porque cada um tinha o seu interesse. O interesse de alguns era financeiro. Essa foi a motivação do Fauci. A de outros era política. Por isso que o Bolsonaro aqui foi acusado de genocida. Por isso que um monte de gente ficou anos repetindo essa besteira sem nem pensar no que estava falando. A motivação era vender vacina. A Globo mesmo passou a usar um sistema diferente do que sempre usava. Sempre que eu me lembro do jornal, dos noticiários, em qualquer situação, eles mostravam especialistas mostrando dois lados da mesma situação. A Covid não. A Covid, os médicos que eram contra a vacina ou a favor do uso dessas substâncias que eram baratas e que podiam salvar vidas, esses eram cancelados. Muitos tiveram seus registros cancelados. Muitos deles nunca mais puderam sequer praticar a medicina, porque eles foram hostilizados, desumanizados, porque eles ousaram discordar do sistema, porque eles ousaram questionar. E a gente é otário. Mas e as pessoas que perderam suas vidas? Elas não tiveram essa escolha. Porque um grupo seleto de pessoas não se importou com a vida das pessoas. Mas um deles, o Fauci, ele estava muito impressionado em ser, naquele momento, o homem mais procurado do mundo. Apareceu em não sei quantas revistas, deu não sei quantas entrevistas. Um prato bem cheio para um narcisista. E fomos ridicularizados e chamados de negacionistas por anos. E agora eu pergunto a você, que não leu a bula. Eu pergunto a você, diante disso tudo, você vai negar também? Você vai negar isso tudo que está acontecendo agora? Você vai ter a humildade de admitir que foi enganado também? Ou você vai fechar os olhos para isso? Colocar uma máscara, só que agora nos olhos e nos ouvidos, para não ver e ouvir a verdade, para não precisar admitir que você foi enganado. Você vai ser um negacionista agora? Porque negar tudo isso é ser negacionista. A tua sorte é que, no teu caso de ser negacionista, você não vai estar arriscando matar ninguém. Vacinas salvam sim. Aquelas que a gente cresceu respeitando porque sim, foram testadas, foram comprovadas, realmente salvam as pessoas, salvam crianças, salvam vidas, mas uma injeção da morte, não. Criaram o vírus, criaram a cura, criaram a solução, criaram o medo, criaram a ilusão e enganaram a todos nós. E agora? Você vai ser o negacionista?
O que merece alguém que criou uma pandemia que matou milhões de pessoas e parou o mundo por quase 2 anos? Lá nos Estados Unidos, esse julgamento já está acontecendo. E aqui no Brasil? Que tratamento merece quem espalhou essa mentira? E aqui no Brasil? Será que nós vamos ter uma justiça com coragem para julgar os culpados também?